Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é mais um videocast do Jincal Instituto de Ensino e hoje a gente vai falar sobre o uso das funções matemáticas na física. Você já deve ter estudado na matemática, que as funções, de maneira geral, são expressões matemáticas que relacionam variáveis por meio de uma regra. E essa regra é muito importante para o estudo da física, porque há certos movimentos que possuem uma regra muito clara. Então, o movimento uniforme, o movimento uniformemente variado, o movimento harmônico, o movimento circular uniforme e assim por diante. Então, é muito importante saber relacionar as variáveis na física e que tipo de compromisso matemático existe entre elas. Essa história começa lá com o Descartes, por volta de 1630, 1640, quando ele percebe que era possível localizar um ponto no espaço, medindo a partir de um certo ponto, que depois ficou conhecido como referência, como referencial, medindo distâncias em relação a esse ponto. O Newton, um pouquinho mais tarde, inclusive baseado nos trabalhos de Descartes também, percebeu que dava para fazer isso dentro da física. Só que em vez de ele relacionar o tal do x e do y como na matemática, o que ele fazia? Ele relacionava espaço e tempo, velocidade, tempo e assim por diante. Para Newton, a referência básica era sempre o tempo. As coisas aconteciam em função do tempo. E a regra matemática, então, era dada em função deles. Em outros momentos, Newton também tinha interesse em determinar a trajetória do corpo. E aí ele apelava para o bom e velho x e y e assim por diante. Pessoal, é o seguinte, vamos então ao laboratório ver como é que a gente pode analisar no local que o movimento acontece, o fenômeno, e a partir daí que tipo de descrição matemática a gente pode fazer dele. Então tá, vamos lá? Bom, pessoal, estamos agora no laboratório, vamos ver como é que o movimento desse corpo, desse carrinho, acontece ao se deslocar sobre o trilho de ar. A função que representa a relação do espaço contra o tempo no movimento uniforme é uma função do primeiro grau, enquanto a função que relaciona a velocidade com o tempo no movimento uniforme é uma função constante. Agora, vamos ver, trabalhando parecido com o que o próprio Galileu fez, o que acontece quando a gente pega o trilho de ar e inclina um pouquinho. Vamos soltar um mesmo carrinho e vamos estudar esse movimento. Como é que fica o gráfico do espaço pelo tempo, como é que fica o gráfico da velocidade pelo tempo e vamos ver mais um gráfico que é o da aceleração pelo tempo. Vamos ver agora como é que tudo isso funciona. A função que descreve o espaço em função do tempo no movimento uniformemente variado é uma parábola, uma função do segundo grau. A função que descreve a velocidade pelo tempo no movimento uniformemente variado é uma função linear, uma função de primeiro grau, uma reta. E a função que descreve a aceleração no movimento uniformemente variado é uma função constante, uma reta paralela ao eixo horizontal, ao eixo dos tempos. Bom, pessoal, depois de todo o trabalho que a gente fez no laboratório, vamos ver agora como é que a gente caracteriza. Vamos só fazer um encerramento, um resumo geral do que a gente viu em relação ao uso das funções matemáticas na descrição dos movimentos na física. Então, olha só, para o movimento uniforme, o que a gente vai ter? Olha só, matematicamente surgem duas funções importantes. A função constante, com uma reta paralela ao eixo do x, e uma função do primeiro grau, uma função linear do tipo y de x é igual a b mais a vezes x. Bom, agora dá uma olhada aqui, pessoal. Isso que a gente já conhece da matemática, o que acontece quando a gente transpõe para a física. Ao transpor para a física, o que vai aparecer? A função constante da matemática para o movimento uniforme
será uma função horária da velocidade. Então, aqui, a velocidade é o tempo inteiro constante para o movimento uniforme e, obviamente, tem que ser uma velocidade diferente de zero, tá certo? Essa velocidade tem que ser diferente de zero, porque se for igual a zero está em repouso, né? E essa é a nossa função horária da velocidade no move. Agora, a gente viu também uma função do primeiro grau. E essa função do primeiro grau, ao ser transposta para a física, ela se torna uma função horária do espaço, como a gente teve a oportunidade de ver no laboratório. Então, essa função horária do espaço, aquilo que era y genérico na função matemática, vira posição em metro, né? No gráfico da física, a posição instantânea desse movimento. Aquilo que era, né, o x genérico no eixo horizontal da matemática vira tempo em segundos na física. E aqui a gente tem a descrição, né, matemática desse movimento, que é a posição instantânea, né, a posição num determinado valor de tempo, vai ser dado pela sua posição inicial, S0, mais a sua velocidade, que é constante, naquele instante. Para o movimento uniformemente variado, o que acontece, pessoal? A gente vai ter aqui agora 3 funções caracterizando esse movimento, caracterizando o espaço, a velocidade e a aceleração. Muito bem. Então vamos lá. Para isso, a gente vai ter que conhecer, né, relembrar essas 3 funções na matemática. A função constante, a função linear, né, descrito aqui pelo b mais ax, e a função do segundo grau, né, a parábola, que é o c mais bx mais ax2. Lembrando que nesse caso é obrigatório impor o a diferente de zero, tá certo? Já que se esse termo a for igual a zero, a gente volta para uma função linear, a gente volta a ter movimento uniforme. Muito bem, agora, quando a gente transpõe estas funções para a física, o que vai acontecer, pessoal? Uma função genérica y contra x, que dá uma função constante na matemática, torna-se a função horária da aceleração no movimento uniformemente variado. Repara, esse y vira aceleração em metro por segundo ao quadrado, esse x vira tempo em segundo. E obviamente que esse a aqui precisa ser diferente de zero. Tá certo? Se for igual a zero, voltamos a ter movimento uniforme. Aqui, função do primeiro grau genérica na matemática, uma função linear da matemática, vira uma função horária da velocidade na física, para o movimento uniformemente variado. Uma função linear, né? Em que a gente tem aqui o b vira a velocidade, o a é a aceleração e esse y genérico da função do primeiro grau vira a velocidade instantânea e esse x genérico da matemática vira tempo em segundos na física aqui para o movimento uniformemente variado. A mesma coisa para a função do segundo grau, a função da parábola, né, que é do tipo c mais bx mais ax2 e o a obrigatoriamente diferente de zero, que vira na física função horária do espaço, em que o S0 será a posição inicial, o V0 a velocidade inicial e o a aceleração do movimento. O que era eixo Y na matemática vira posição instantânea em metros na física. O que era o eixo X genérico na matemática vira tempo em segundo na física. Bom, gente, espero que esse videocast tenha sido bastante útil. Então, até a próxima oportunidade. Valeu, tchau!